Bom, olá pessoal. Dando continuidade dos prismas, pessoal, agora nós vamos falar do paralelepípedo reto retângulo. Bem, o que nós temos aqui? O que é um paralelepípedo? Pessoal, para vocês entenderem, o paralelepípedo é uma caixa de sapato. Então nós temos o prisma, né? Que é o paralelepípedo retângulo. E aí nós temos as suas dimensões. Quem são as dimensões? Nós temos a base, valor A, largura B, altura C. É claro que não precisa ser nessa ordem, né, pessoal? Mas vocês têm que saber que o paralelepípedo eu tenho três dimensões, que é o comprimento, altura e largura. E tem também uma distância, que o nome disso aqui é a diagonal. Então, de um ponto a outro, eu tenho essa diagonal, ok? Bom, nós já sabemos calcular o volume do prisma, mas eu vou relembrar vocês. Qual é a forma para calcular o volume do prisma? É a área da base vezes a altura, certo? Isso é o volume do prisma. Agora nós vamos calcular o volume do paralelepípedo. Não esqueça, volume do prisma é diferente do volume do paralelepípedo. Volume do paralelepípedo, pessoal, é multiplicar as três dimensões, que é o comprimento, a largura e a altura. Percebeu a diferença de um do outro? Quando a gente fala volume, o paralelepípedo é um prisma, concordo. Só que são métodos de calcular o volume diferente. Volume do prisma, área da base vezes altura. Se ele colocar lá volume do paralelepípedo, VP é igual a vezes B vezes C. Agora nós vamos calcular a área total. Pessoal, a área total, ela também é diferente para calcular o do prisma. Veja bem, a área total, você vai pegar 2 vezes. Depois que você identifica quem é a dimensão A, dimensão B e dimensão C, não esqueça, ó, A, largura B e altura C, ok? Aí você vai pegar e vai calcular, ó, A vezes B mais A vezes C mais B vezes C. Tudo isso dentro do parênteses. Então, a área total do paralelepípedo é 2 vezes AB mais A vezes C mais B vezes C. E agora nós vamos calcular a diagonal, representado pela letra D. Pessoal, se vocês perceberem aqui, ó, nós temos aqui um teorema de Pitágoras. Concorda comigo? Como é que se calcula o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, não é isso? Então, veja, ó, aqui eu tenho ó, quem é cateto, cateto e cateto. Ó. E aqui é a minha hipotenusa. A hipotenusa está, ó, o ângulo reto aqui, ó, então ele está na frente, ó, que esse pedaço aqui, ó, ok? Então, é muito simples. Então, vai ser raiz quadrada de quem? De A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. O que significa? Você vai somar as três dimensões, elevar toda ao quadrado dentro da raiz. E aí você vai resolver. Como é que eu resolvo isso? No exemplo você vai ver. Eu resolvo cada um separado, depois eu somo todo e tiro a raiz, que seja por método de afatoração ou vai dar uma raiz exata. O próximo é o cubo. O cubo, nós sabemos que o cubo tem todos os lados iguais. Então, você tem o comprimento, a largura e a altura. Tudo eu vou chamar de A, ok? Então, pessoal, se ele tem todas as arestas iguais, e aqui, ó, é a minha diagonal, que é a distância. Como é que se calcula o volume do cubo? É bem tranquilo. Você pega o valor da aresta e eleva ao cubo. Tá? Vamos dizer, se a minha aresta valesse 2, você ia pegar 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que daria 8. Como é que se calcula a área total do cubo? A área total do cubo é, vejam vocês, o cubo ele tem 6 faces, concorda? Ó, 6 faces, você tem as faces laterais e a superior e a inferior. Sabendo que as faces laterais, você sabe a quantidade devida à sua base. Quantos lados eu tenho a base? Não tenho 4? Então, eu tenho 4 faces laterais. Só que você não pode esquecer que você ainda tem a superior e a inferior, que dá um total de 6 faces. Vezes A elevado ao cubo. Ok? Então, não esqueça disso, pessoal. A área total é 6. Por que 6? Porque eu tenho um total de 6 faces na figura, vezes o valor do lado elevado ao cubo. E a diagonal? A diagonal também é tranquila de gravar. Ó. É a aresta
raiz quadrada de 3, ok? Agora vamos ver um exemplo para vocês memorizar. Pessoal, na figura é obrigado ele deixar claro se é cubo, se é paralelepípedo, ok? Veja aqui, ó, com base no paralelepípedo, abaixo determine o volume, área total e diagonal. Aqui está o meu paralelepípedo e eu tenho as minhas dimensões, ó, 4, 2 e 2. Certo? Então, o valor do A é 4, o valor do B é 2 e o valor do C é 2. Ele pede o volume de quem? Do paralelepípedo. Qual é a forma do volume do paralelepípedo? É A vezes B vezes C. Então, você vai pegar 4 vezes 2 vezes 2. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Como eu estou falando em volume, sempre você veja a unidade, eu estou dando em centímetros, só que é centímetros cúbicos. E a área total? A área total nós já sabemos, do paralelepípedo, que é 2 vezes A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Ok? Então, ó, 4 vezes 2, só voltar lá na fórmula que está tudo lá no início do vídeo. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. Soma tudo, que deu 20. Multiplica por 2, então a minha área total vai dar 40 centímetros. É área quadrado. E a diagonal? A diagonal do paralelepípedo, você já sabe, que é o quê? São as dimensões ao quadrado. Quem são as dimensões? Comprimento, altura e largura. A, B e C. Então, o valor de A é 4 ao quadrado, mais o valor de B, 2 ao quadrado, mais o valor de C, 2 ao quadrado. 4 vezes 4, 16, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. Somando tudo, deu raiz quadrada de 24. Bom, sabemos que não tem raiz quadrada de 24. O que você tem que fazer? Fatorar. 24 dividido para 2, 12. 12 dividido para 2, 16. 6 dividido para 2, 3. Olha o índice da raiz aqui, ó. Quadrada, não é? Então, você conta de 2 em 2, ó. Vai ficar 2 ao quadrado. E o outro só tem um 2, mantenha, e o outro só tem um 3. Então, vai ficar... Quando eles são diferentes, pessoal, você multiplica, ó. 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar, ó, 2 ao quadrado vezes 6. Aí, você joga aqui dentro da raiz, ó. 2 ao quadrado vezes 6. Aí, a diagonal vai ser... O que está elevado, se for o mesmo do índice, você anula e sai para fora, ó. 2 raiz de 6. Sempre sai para fora da raiz, pessoal, a base, porque o expoente você corta com o índice. Veja que o 6 ele não teve nada elevado. Então, se o número que está aqui elevado não coincidir com o índice da raiz, ele mantenha dentro da raiz. Então, essa é a resposta da diagonal.